A bofetada veio antes das palavras. É disso que me lembro mais. Não da dor na minha bochecha. Não da forma como o meu copo de vinho tombou e derramou merlo sobre a toalha de mesa branca como uma ferida a abrir. Lembro-me do silêncio que veio primeiro. Da forma como a mão de Marcos se moveu no ar com uma violência tão casual, como se ele já tivesse feito isso 1000 vezes antes na sua cabeça e só agora estivesse a torná-lo real. O restaurante chamava-se Vesperini. Ficava no 41º andar de um edifício que tocava as nuvens. Paredes todas de vidro e iluminação baixa em tons âmbar. O tipo de lugar onde as pessoas sussurravam em vez de falarem. Onde todas as superfícies brilhavam. Onde me sentia especial ao entrar. A mão do Marcos na minha cintura. A sua colônia cara. O seu fato perfeitamente ajustado. Agora sentia-me pequena. Tu envergonhas-me. Marcos sibilou, inclinando-se sobre a nossa mesa de canto, a voz tensa e controlada. Usaste esse vestido quando eu te disse especificamente para usares o preto. Ris demasiado alto. Bebes demasiado. Sabes quem está a observar-nos esta noite? O meu rosto ardeu, não pela bofetada, que doía de forma intensa e aguda, mas pela vergonha que sentia. As lágrimas que me recusei a deixar cair. A consciência de que pelo menos 3 mesas ficaram em silêncio. As suas conversas suspensas a meio da frase. Eu deveria ter me levantado. Deveria ter jogado meu guardanapo na cara dele e saído com a cabeça erguida. Mas eu estava com Marcos há 8 meses. 8 meses aprendendo lentamente que o amor dele vinha com condições, com regras, com punições quando eu as quebrava. Desculpe, sussurrei, e me odiei por isso. Marcos recostou-se satisfeito. Ele ajeitou sua camisa de seda tailandesa, que provavelmente custava mais do que meu aluguel, e pegou seu uísque. Tens sorte de eu ser paciente, Isa. Outros homens não me perdoariam. A voz veio da minha esquerda, baixa e tranquila, mas cortou o ar como uma lâmina cortando seda. Virei-me. Um homem estava ao lado da nossa mesa. Ele não era o homem mais alto da sala, mas parecia ser. 1,88, talvez o 1,90, com ombros que preenchiam o seu casaco preto de uma forma que sugeria que o corpo por baixo tinha sido feito para a violência, não para salas de reuniões. O seu cabelo era escuro, penteado para trás, e o seu queixo era tão afiado que parecia capaz de cortar. Mas foram os seus olhos que me pararam, cinzentos, frios e tão intensamente focados em Marcos que senti a temperatura baixar. Posso ajudá-lo? Disse Marcos, com irritação na voz. O homem não olhou para Marcos, olhou para mim, para a marca vermelha que se espalhava pela minha maçã do rosto, para as minhas mãos trêmulas cruzadas no colo, para o vinho que ainda se espalhava pela mesa como prova. Então olhou para Marcos e algo na sua expressão mudou. Passou de fria para gélida. Levante-se, disse o homem baixinho. Marcos riu. Riu mesmo. Desculpe. Quem você pensa que é? Levante-se. Desta vez não era um pedido. Todo o restaurante ficou em silêncio. Agora eu podia sentir olhares em nossa direção, mas ninguém se moveu. Ninguém interveio. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia. Como se aquele homem tivesse alguma autoridade invisível que fazia até mesmo os garçons recuarem para as sombras. O rosto de Marcos ficou vermelho. Ouça, não sei quem você pensa que é, mas isto é um assunto privado. O homem se moveu. Num momento ele estava ao lado da mesa. No outro, sua mão estava no ombro de Marcos, pressionando com força suficiente para que os joelhos de Marcos dobrassem. Ele se jogou de volta na cadeira, olhos arregalados, boca aberta em choque. Vou dizer isso uma vez, disse o homem, sua voz ainda baixa, ainda controlada, mas com um tom sombrio e paciente. Pede desculpa a ela agora. Eu o quê? Ela é minha namorada. Isso não é da tua conta. A pressão no ombro de Marcos aumentou. Eu via-o se contorcer, via a sua mão subir para tentar afastar o aperto do homem, mas era como tentar mover uma pedra. Pede desculpa, repetiu o homem. Ou vou partir todos os ossos da tua mão, começando pelo teu polegar. O meu coração batia forte na minha garganta. Não conseguia respirar. Não conseguia me mover. Isso era loucura. Essa era a voz de Marcos saindo estrangulada. Desculpe, Isa. Desculpe. O homem o soltou.
Marcos ofegou, esfregando o ombro, e vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Medo. Medo animal real. O homem se virou para mim então e sua expressão suavizou-se um pouco, apenas o suficiente para que eu visse algo quase humano sob o gelo. Estás ferida? Perguntou ele. Abanei a cabeça. A minha voz tinha desaparecido algures entre a bofetada e este momento. Ele acenou com a cabeça uma vez. Depois, enfiou a mão no casaco. Eu estremeci, mas ele apenas tirou um cartão de visita preto e colocou-o na mesa à minha frente. Se ele voltar a tocar-te, disse o homem baixinho, liga-me. Depois, virou-se e afastou-se. Simplesmente assim. Fiquei a olhar para o cartão. Preto mate com um único nome gravado em prata. Dante Morelli. Sem cargo, sem número de telefone, apenas um nome. Marcos estava agora de pé, com o rosto roxo de raiva e humilhação. Sabes quem era aquele? Cuspiu ele. Tens alguma ideia do que acabaste de fazer? Mas eu não estava a ouvir. Estava a ver Dante Morelli atravessar o restaurante. A multidão abria-se para ele como água em torno de uma pedra, observando o matradeal ligeiramente enquanto ele passava. Observando dois homens em fatos escuros a recuarem para trás dele, enquanto ele desaparecia no elevador privado. E eu pensava na forma como os seus olhos tinham olhado quando encontraram os meus, como se tivesse visto algo em mim que valesse a pena proteger, como se eu já fosse sua. Não fui para casa com o Marcos naquela noite. Eu disse-lhe que estava com dor de cabeça, o que não era mentira. A minha cabeça estava a latejar e apanhei um táxi no restaurante enquanto ele ficava na calçada, ainda a dar explicações sobre quem era Dante Morelli e por que eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Ele é perigoso, ela, entendes? A família Melli não é apenas dona de metade desta cidade. Tu não queres esse tipo de atenção. Mas eu já estava a fechar a porta do táxi. O cartão de visita preto queimava na minha bolsa. O meu apartamento ficava em Brookhaven, um modesto prédio sem elevador acima de uma padaria coreana que enchia a escada com o cheiro de pasta de feijão vermelho todas as manhãs. Era pequeno, mas era meu. O único espaço que Marcos não tinha colonizado com as suas opiniões sobre os meus móveis, os meus livros, a minha vida. Tranquei a porta atrás de mim e encostei-me nela, respirando com dificuldade. As minhas mãos tremiam. Caminhei até a casa de banho e olhei para mim mesma no espelho. A marca vermelha na minha bochecha tinha se transformado numa contusão, com um tom roxo a espalhar-se sob a minha pele como tinta derramada. Toquei-lhe com cuidado e a memória da mão de Marcos a bater no meu rosto repetiu-se na minha mente. Quantas vezes eu o tinha desculpado? Quantas vezes eu tinha dito a mim mesma que ele estava apenas estressado, apenas protetor, apenas apaixonado. Tirei o cartão de visita. Dante Morelli. O nome parecia pesado na minha boca quando o sussurrei, como se dizê-lo em voz alta pudesse invocá-lo. Coloquei o cartão na borda da pia e liguei o chuveiro, deixando a água correr até que o vapor enchesse o quarto. Mas mesmo debaixo do jato escaldante, não conseguia parar de vê-lo. A maneira como ele se movia, controlada, econômica, como a violência, era uma linguagem que ele falava fluentemente. A maneira como os seus olhos cinzentos avaliaram Marcos e o consideraram inadequado num piscar de olhos. A maneira como ele olhou para mim depois. Está ferida? Ninguém me perguntava isso há meses, talvez anos. Sequei-me, vesti uma camisola grande e sentei-me na cama com o meu portátil. Os meus dedos pairaram sobre o teclado antes de finalmente digitar Dante Morelli. Os resultados da pesquisa carregaram lentamente, como se a própria internet hesitasse em revelar o que eu estava a procurar. A maior parte era especulação, rumores, o tipo de artigos escritos em linguagem cuidadosa por jornalistas que sabiam que não deviam afirmar fatos abertamente. Família criminosa Morelli, supostas ligações com transporte marítimo, imobiliário, Câmara Municipal. 3 famílias rivais desapareceram na última década. Uma foto apareceu em vários artigos. Uma foto granulada do que parecia ser um baile de gala de caridade. Dante de smoking, o rosto ligeiramente virado para longe da câmara, a mão no ombro de um homem mais velho, de cabelos brancos e olhos cruéis. A legenda dizia, Dante, 34 anos, com o seu falecido pai, Vincent Morelli, falecido. Cliquei para aprofundar. Encontrei um obituário de há 2 anos. Vincent Morelli, 68 anos,
Morreu de ataque cardíaco. Deixou um filho. Mas a secção de comentários de um fórum sobre crimes reais contava uma história diferente. Ataque cardíaco, uma ova. Dante assumiu o negócio da família da maneira mais difícil. Fechei o portátil. Isto era uma loucura. Devia apagar o cartão, bloquear o Marcos, recomeçar noutro lugar. Um lugar limpo. Mas não o fiz. Em vez disso, deitei-me na cama a olhar para o teto, revivendo o momento em que Dante tocou no ombro do Marcos. A autoridade silenciosa na sua voz. A forma como todo o restaurante prendeu a respiração. Se ele voltar a tocar-te, liga-me. O meu telemóvel vibrou. Peguei-o com o coração a bater forte. Marcos, precisamos de conversar amanhã, na minha casa. Não me ignores, Isla. Fiquei a olhar para a mensagem até o ecrã escurecer. Então, peguei no cartão preto. Na manhã seguinte fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu era editora júnior na Crescent Literary, uma pequena editora especializada em ficção de estreia. A minha secretária estava enterrada em manuscritos, com marcas de caneta vermelha a manchar as páginas como pequenas feridas. A minha chefe, Laurie, olhou para o meu rosto e ergueu uma sobrancelha. Noite difícil. Eu tinha coberto o hematoma com maquilhagem, mas aparentemente não o suficiente. Bati numa armária, disse eu. Ela não acreditou em mim. Eu podia ver isso na forma como a sua boca se estreitou, na preocupação que passou pelo seu rosto antes de ela deixar o assunto para lá. Bem, temos um novo manuscrito que chegou durante a noite, marcado como urgente. Está na sua secretária. Acenei com a cabeça e mergulhei no trabalho, grata pela distração. Mas na hora do almoço dei por mim a caminhar, não em direção à sanduicheria onde costumava ir, não em direção ao parque. Caminhei em direção ao endereço que encontrei num dos artigos na noite anterior. Aquele que mencionava a Morelli Imports, uma empresa de transporte com sede no distrito financeiro. Não planeava entrar, só precisava de ver para acreditar. O edifício era elegante, de vidro e aço. 30 andares de arquitetura moderna que refletiam as nuvens. Uma fonte dominava a praça em frente, água a cair sobre mármore preto. E ao lado da fonte, a verificar o telemóvel, estava Dante Morelli. Fiquei sem fôlego. Ele estava vestido de forma diferente da noite anterior, fato cinzento escuro, sem gravata, o botão superior da camisa desabotoado. O cabelo escuro estava ligeiramente despenteado pelo vento, e à luz do dia pude ver a cicatriz tênue que percorria sua mandíbula. Uma fina linha branca que revelava a violência sobrevivida. Eu deveria ter me virado, deveria ter ido embora. Mas ele olhou para cima e me viu. Por 3 segundos, ficamos apenas olhando um para o outro do outro lado da praça. Sua expressão era indecifrável, olhos cinzentos firmes, rosto sem revelar nada. Então, ele guardou o telemóvel no bolso e começou a caminhar em minha direção. Meu pulso disparou. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, mas fiquei paralisada enquanto Dante Morelli atravessava a distância entre nós. Os seus passos eram deliberados, o seu olhar nunca se desviou do meu. Ele parou a meio metro de distância. Isla, disse ele baixinho. Ele sabia o meu nome. Claro que sabia o meu nome. Como? A minha voz saiu. Limpei a garganta. Como soube? Faço questão de saber das coisas. Os seus olhos baixaram para a minha bochecha, onde a maquilhagem provavelmente tinha desbotado. Algo sombrio passou pelo seu rosto. Ele fez isso de novo? Não, eu não o vi. Dante acenou lentamente com a cabeça. Então, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um telemóvel que não era dele. Percebi que era um telemóvel descartável, fino e prateado. Ele estendeu-o para mim. Pega, disse ele. Eu não entendo. Vais entender. A voz dele era suave, mas tinha peso. Guarda-o contigo. E quando estiveres pronta para parar de mentir a ti mesma sobre o que ele é, liga para o único número programado nele. Peguei no telemóvel. Os nossos dedos se tocaram e uma descarga elétrica percorreu o meu braço. O maxilar de Dante se contraiu. Ele deu um passo para trás, colocando distância entre nós novamente. Volta ao trabalho, Isla, disse ele, e fica longe do Marcos. Então ele virou-se e entrou no prédio, deixando-me parada na praça com um telemóvel descartável na mão e todo o meu mundo virado de cabeça para baixo. Guardei o telemóvel descartável na gaveta da minha secretária por 3 dias. Sempre que a abria para pegar uma caneta ou um agrafador, eu o via ali, prateado e silencioso como uma arma carregada. Às vezes, eu o pegava,
Sentia o seu peso, abria-o para ver o único contacto guardado nele. Apenas a letra D, nada mais. Nunca liguei, mas também não o deitei fora. Marcos enviou mensagens constantemente. Ligou. Apareceu na padaria abaixo do meu apartamento na quarta-feira à noite com flores, rosas brancas, as que menos gosto. Mas ele nunca se preocupou em saber isso. Observei-o da minha janela, parado na calçada, a olhar para o relógio como se eu estivesse atrasada para um compromisso que nunca marquei. Por fim, ele foi embora. Na quinta-feira, Lori chamou-me ao seu escritório. Fomos convidados para uma gala, disse ela, deslizando um envelope creme pela secretária. A Fundação Waterford. Eles financiam programas artísticos em toda a cidade e querem conhecer alguns dos nossos autores. Preciso que estejas lá. Peguei no convite, cartolina pesada, com relevo dourado. Sábado à noite, no Grandview Hotel. É um evento formal, acrescentou Lori. E antes que digas que não tens nada para vestir, a empresa tem um orçamento para isso. Vai comprar um vestido. Representa-nos bem. Acenei com a cabeça, a minha mente já a mil. Um baile significava multidões, segurança e números. Uma razão para estar num lugar onde Marcos não pudesse encurralar-me. Não me permiti pensar em quem mais poderia estar lá. Chegou o sábado, envolto na chuva do início do outono. Comprei um vestido de seda verde esmeralda escuro que se movia como água, com um decote mais profundo do que eu costumava usar. A contusão na minha bochecha tinha desaparecido, deixando uma sombra amarelada fácil de cobrir. Usei o cabelo solto, com ondas escuras caindo sobre os ombros, e pela primeira vez em semanas, olhei-me no espelho e senti algo além de vergonha. Senti-me perigosa. O Grandview Hotel era dinheiro antigo e poder novo, tudo lustres de cristal e pisos de mármore. Entreguei o meu casaco e entrei no salão de baile, imediatamente engolida pela multidão. Mulheres com diamantes, homens de smoking, empregados a deslizar com champanhe em bandejas de prata. Peguei num copo e tentei misturar-me. Isa. Virei-me e vi a Lori a acenar-me para um grupo de pessoas perto do quarteto de cordas. Atravessei a sala, sorrindo, acenando com a cabeça, desempenhando o meu papel, mas senti-o antes de o ver. Aquela mudança no ar, aquela sensação que me percorreu a espinha como dedos a percorrer a pele nua. Virei-me. Dante Morelli estava perto do bar, a 6 metros de distância, com um copo de uísque na mão. Ele usava um smoking preto que parecia ter sido feito sob medida para o seu corpo, provavelmente tinha sido, e o seu cabelo escuro estava penteado para trás, enfatizando os traços marcantes do seu rosto. Ele estava a conversar com um homem mais velho de smoking branco, mas os seus olhos estavam fixos em mim, cinzentos, firmes, intensos. O meu coração bateu forte contra as minhas costelas. Ele disse algo ao homem, depois pousou o copo e começou a caminhar na minha direção. A multidão pareceu abrir-se para ele sem sequer perceber. As pessoas afastaram-se. As conversas pararam a meio da frase. Quando ele chegou até mim, eu tinha esquecido como respirar. Menina Reyes, disse ele baixinho, e o som do meu apelido na sua voz causou algo no meu sistema nervoso que eu não queria examinar. Senhor, senhor. Fiquei orgulhosa de como a minha voz saiu firme. Os olhos dele percorreram o meu rosto, demorando-se na minha bochecha, onde estava a marca. Está com bom aspecto. Você também. Um traço de diversão, satisfação, passou pela sua expressão. Dance comigo. Não era uma pergunta. Ele estendeu a mão. Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa, mas coloquei a minha taça de champanhe na mesa e coloquei a minha mão na dele. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e seguros, e ele levou-me para a pista de dança enquanto o quarteto começava uma valsa lenta. A sua outra mão encontrou a parte inferior das minhas costas. E de repente estávamos a dançar. O seu corpo conduzindo o meu com uma facilidade que sugeria que ele já tinha feito isso milhares de vezes. Tem evitado o telefone, disse ele, com uma voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Não achei que precisasse dele. Ele entrou em contato consigo? Hesitei. Sim. A sua mão apertou ligeiramente as minhas costas e eu não respondi. Viramos e vi o nosso reflexo num dos espelhos do salão de baile. Ele sombrio e controlado. Eu envolta em seda verde, os nossos corpos a moverem-se juntos como se fizéssemos isto há anos, em vez de segundos. Não devias estar aqui, disse Dante de repente. Olhei para ele.
Fui convidada. Não é isso que quero dizer. Os seus olhos cinzentos fixaram os meus e pela primeira vez vi algo por baixo do gelo. Algo que parecia quase preocupação. Este mundo, estas pessoas, não são o que parecem. Nem tu. O seu maxilar apertou-se. Não, não sou. Então por que me ajudaste? A pergunta pairou entre nós e por um longo momento ele não respondeu. Nós apenas dançamos, a música crescendo ao nosso redor, os candelabros projetando luzes fragmentadas em seu rosto. Por quê? Ele disse finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro. Eu sei como é quando alguém está se afogando. E passei a maior parte da minha vida vendo pessoas se afogarem sem levantar um dedo. Sua mão se moveu nas minhas costas, seu polegar traçando um pequeno círculo contra a seda. Eu não queria ver você se afogar também. A minha respiração parou. O que te faz pensar que pode salvar-me? Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Quem falou em salvar? Talvez eu só queira ensinar-te a nadar. Antes que eu pudesse responder, alguém pigarreou ao nosso lado. Um homem de fato cinzento, com o rosto duro e angular, estava à beira da pista de dança. Ele não falou, mas Dante entendeu imediatamente. A sua expressão mudou, tornando-se fria e profissional novamente. Com licença, disse ele para mim, soltando-me tão abruptamente que quase tropecei. Tenho algo para resolver. Espere. Mas ele já estava a se afastar. O homem de cinza la acompanhou. Eles desapareceram por uma porta lateral marcada como privada, e eu fiquei sozinha na pista de dança, com a pele ainda ardendo onde ele me tocara. Voltei para o grupo de Lori com a mente a mil. 20 minutos depois, as luzes piscaram. Então começaram os gritos. Vinham do corredor, além da porta privada. Um grito de mulher interrompido, depois gritos, o som de algo pesado a bater no chão. O salão de baile entrou em caos. As pessoas correram para as saídas, copos de champanhe a se estilhaçarem no mármore. Os seguranças passaram por mim a correr, falando urgentemente nos rádios. E eu, Deus, ajude-me, corri em direção à porta privada. Não sei o que me deu. Curiosidade. Estupidez. O telemóvel descartável pesava na minha bolsa. Empurrei a porta e entrei num corredor de mármore e parei. Dante estava no centro do corredor, com o casaco do smoking descartado, a camisa branca salpicada de sangue. 2 homens estavam inconscientes aos seus pés. Um terceiro estava encostado à parede com o antebraço de Dante na garganta, ofegando por ar. Onde é que ela está? Rosnou Dante. O homem sussurrou algo que eu não conseguia ouvir. A outra mão de Dante moveu-se e eu vi o brilho de uma faca, pequena, letal, pressionada contra as costelas do homem. Última chance. Foi quando Dante me viu. Os nossos olhos se encontraram, e naquele momento vi exatamente o que ele era. Não um salvador, não um protetor, um assassino. O homem contra a parede viu a atenção de Dante mudar e fez a sua jogada, virando-se e puxando uma arma do casaco. Eu gritei. Dante se moveu mais rápido do que o pensamento. A faca brilhou, a arma caiu no chão. O homem também. E eu fiquei paralisada na porta, observando Dante Morelli respirar com dificuldade. Sangue nas mãos, morte em seu rastro. Ele olhou para mim com algo que poderia ser arrependimento. Corra, ela, ele disse baixinho. Corra e não olhe para trás. Mas eu não conseguia me mover, não conseguia desviar o olhar porque tinha acabado de ver o monstro. E Deus me ajude, eu não estava com medo. Eu não corri, eu deveria ter corrido. Qualquer pessoa racional teria se virado e fugido, chamado a polícia, fingido que não tinha visto nada. Mas a racionalidade me abandonou no momento em que vi Dante se mover com precisão, letalidade e controle total. Mesmo com o caos a eclodir ao seu redor, os seguranças passaram por mim a toda velocidade em direção ao corredor. Recuei contra a parede, com o coração batendo forte enquanto eles cercavam Dante, mas não o prenderam. Nem mesmo sacaram as armas. Eles esperaram. Senhor Merli, disse um deles com cuidado. A situação está controlada. Nós cuidaremos da limpeza. Dante acenou com a cabeça uma vez, limpando a faca na jaqueta do homem inconsciente antes de enfiá-la em algum lugar dentro da camisa. Os seus olhos encontraram os meus do outro lado do corredor, e algo indecifrável passou pelo seu rosto. Então ele caminhou em minha direção, ainda com sangue nas mãos, a camisa branca arruinada,
e eu ainda não conseguia me mover. Ele parou a poucos centímetros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cobre e colônia cara. Eu disse para correr, disse ele baixinho. Eu não aceito ordens. Bem, o seu maxilar se contraiu. Por um momento, pensei que ele fosse me agarrar, me sacudir, exigir saber por que eu tinha sido tão estúpida. Em vez disso, ele tirou o seu botão de punho prateado, gravado com um M, e o pressionou na minha palma. Guarda isto. Quando te questionarem, mostra-lhes isto. Diz-lhes que não viste nada. Quem são eles? Polícia, repórteres, qualquer pessoa que perguntar. Os seus dedos fecharam-se sobre os meus. O botão de punho ficou preso entre as nossas mãos. Compreendes? Não, não compreendo nada disto. Ótimo. Continua assim. Ele soltou a minha mão e começou a afastar-se, mas eu agarrei-lhe o pulso. A sua pele estava quente, o seu pulso firme, apesar de tudo o que tinha acabado de acontecer. Quem era aquela mulher? Perguntei. A que gritou. A expressão de Dante ficou cuidadosamente vazia. Ninguém com quem precises de te preocupar. Isso não é uma resposta. É a única que vais ter. Ele libertou-se do meu aperto e algo nos seus olhos suavizou-se ligeiramente, apenas por um segundo. Vai para casa, Isa. Esquece que estiveste aqui. Então a segurança o escoltou para fora. E eu fiquei parada no corredor com um botão de punho de prata na mão e o gosto forte de adrenalina na língua. A polícia me interrogou por 40 minutos. Eles se instalaram em uma das salas de conferência do hotel, recolhendo depoimentos de todos que estavam perto do corredor privado. Quando chegou a minha vez, um detetive com olhos cansados e uma aliança me perguntou o que eu tinha visto. Mostrei-lhe o botão de punho. Todo o seu comportamento mudou. Ele olhou para a sua parceira, uma mulher mais jovem com maçãs do rosto salientes, e algo passou entre eles. Pode ir, menina Reyes, disse ele, deslizando o botão de punho de volta para a mesa. É isso, é isso. Saí para a noite com a cabeça a girar. A chuva tinha parado, deixando a rua escorregadia e refletindo o neon. Apanhei um táxi para casa, observando a cidade passar embaçada pela janela, tentando processar o que acabara de acontecer. Dante Morelli tinha matado um homem. Talvez não matado. Os seguranças estavam a verificar os pulsos, mas era quase isso. E a polícia o deixou ir embora. Sem algemas, sem prisão, porque ele era dono deles, ou porque o que aquele homem tinha feito era pior do que o que Dante tinha feito para detê-lo. Segurei o botão de punho com força durante todo o trajeto para casa. O meu apartamento parecia muito silencioso. Tranquei a porta, puxei o ferrolho e fiquei na cozinha, de costas para a bancada, ainda vestindo o vestido esmeralda. As minhas mãos tremiam. Peguei no telemóvel descartável e fiquei a olhar para ele. Então, disquei o único número que tinha. Tocou uma vez. A voz de Isadante era áspera e imediata. Preciso de saber o que aconteceu esta noite. Silêncio. Eu podia ouvi-lo respirar. Quase podia vê-lo decidindo o quanto da verdade me contar. É melhor você não saber. Isso não é mais suficiente, minha voz falhou. Você colocou sangue nas minhas mãos no momento em que me deu este telefone. No momento em que olhou para mim como se eu fosse algo que valesse a pena proteger. Então me conte a verdade ou vou à polícia com tudo o que sei. Você não vai me julgar. Outra pausa. Mais longa desta vez. Há um café, disse ele finalmente. Na Meridian com a Quinta, esteja lá amanhã ao meio-dia. Venha sozinha. Como sei que posso confiar em si? Não sabe. A voz dele baixou, íntima e perigosa. Mas ligou-me na mesma. A linha caiu. Fiquei na minha cozinha com o telefone quente na mão e percebi que ele tinha razão. Já tinha feito a minha escolha. Não dormi. Deitei-me na cama a observar as sombras a moverem-se pelo teto, revivendo a forma como Dante se tinha movido naquele corredor. A violência controlada, a completa ausência de hesitação. Era assim que ele era. Não o homem que me defendeu no restaurante, não aquele que dançou comigo como se eu fosse algo frágil e precioso. Esta era a verdade por baixo, e eu estava a caminhar diretamente em direção a ela. Ao amanhecer, levantei-me, fiz café e verifiquei o meu telemóvel. Marcos tinha deixado 7 mensagens, cada uma mais irritada do que a anterior. Marcos, sei que estiveste no Grandview hoje. Tenho amigos lá. Estavas linda naquele vestido. Marcos, estás a ignorar-me novamente. Isso é infantil. Isa, Marcos, precisamos de conversar hoje. Não estou a pedir. Apaguei todas.
Depois, abri o meu portátil e procurei notícias sobre o Grandview. Encontrei um artigo breve. Distúrbios no baile de caridade. 3 homens hospitalizados. Nenhuma prisão efetuada. Sem nomes, sem detalhes, apenas mais uma história enterrada sob a superfície da cidade. Fechei o portátil e fui me preparar. O café era pequeno e ficava entre uma livraria e uma lavandaria, o tipo de lugar que servia café em canecas de cerâmica e tinha móveis que não combinavam. Cheguei 10 minutos mais cedo e sentei-me numa mesa no canto ao fundo, com as mãos em volta de um cappuccino que não conseguia beber. Dante entrou exatamente ao meio-dia. Ele tinha trocado de roupa. Jeans escuros, camisola preta, jaqueta de couro, e não se parecia em nada com o homem de smoking salpicado de sangue. Mas os seus olhos eram os mesmos, cinzentos e implacáveis. Ele sentou-se à minha frente sem pedir nada. Você veio, disse ele. Sabia que eu viria. Eu esperava que sim. Ele recostou-se, estudando o meu rosto. Tem perguntas, milhares delas. Faça 3. Pestanejei. Por que 3? Porque é tudo o que estou disposto a responder hoje. A sua boca curvou-se, não exatamente num sorriso, mas quase. Escolha sabiamente. Pousei o meu café e tentei organizar o caos na minha cabeça em algo coerente. Primeira pergunta, disse eu. Aquele homem ontem à noite. O que é que ele fez? Ele raptou uma rapariga de 16 anos, filha de alguém que trabalha para mim. A voz de Dante era monótona, sem emoção. Nós recuperamos-la. Ele não vai levar mais ninguém. O meu estômago apertou-se. Segunda pergunta. Por que é que a polícia o deixou ir? Porque alguns crimes não são resolvidos nos tribunais. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa. Porque às vezes a justiça exige alguém disposto a sujar as mãos. Isso não é justiça, é vingança. Há alguma diferença? Não tinha resposta para isso. Terceira pergunta, disse finalmente, a minha voz pouco acima de um sussurro. Por que é que se importa com o que acontece comigo? Dante ficou imóvel. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim. Algo cru e desprotegido cintilava nos seus olhos. Então, ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. O seu polegar roçou os meus nós dos dedos uma vez, 2 vezes, e uma descarga elétrica percorreu o meu braço. Por quê? Disse ele baixinho. A primeira vez que te vi, olhaste para o Marcos como se ainda tivesses esperança de que ele pudesse amar-te da maneira certa. E eu conhecia aquele olhar. Eu o vi em espelhos, nos olhos da minha mãe, antes de meu pai matar a esperança nela. O seu aperto se intensificou e eu pensei por um segundo. E se alguém tivesse intervindo por ela? E se alguém tivesse dito basta? Minha respiração parou. Então, você está me salvando para consertar o seu passado? Não. Os seus olhos fixaram os meus. Estou a salvar-te porque mereces melhor do que esperar que um homem pare de magoar-te. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele e todo o seu corpo ficou rígido. O quê? O que é? Dante levantou-se abruptamente. Tens de sair agora. Por quê? O que se passa? Ele agarrou o meu braço, puxando-me para que me levantasse. Marcos sabe que estás aqui, e ele não está sozinho. Dante não me deu tempo para discutir. A sua mão agarrou o meu pulso e ele puxou-me pela porta dos fundos do café para um beco que cheirava a chuva e lixo. Um carro preto já estava à espera, com o motor ligado, e um motorista que eu não reconhecia ao volante. Entra, disse Dante. Eu não sou Isa. Ele virou-se para mim e a urgência nos seus olhos impediu-me de protestar. Marcos está a 3 quarteirões daqui com 2 homens da família Vulov. Sabes o que isso significa? Abanei a cabeça. Significa que ele está desesperado o suficiente para fazer acordos com pessoas que cobram dívidas e sangue. Agora entra no carro. Entrei. Dante sentou-se ao meu lado, batendo a porta quando o motorista entrou no trânsito. Virei-me para olhar pela janela traseira, com o coração na boca. Por que Marcos iria procurar os Vulov? Perguntei. Por que o deixaste envergonhado? A voz de Dante era seca e controlada. Porque o deixei envergonhado. E homens como Marcos não conseguem lidar com isso. Então, procuram monstros maiores para se esconderem. Não entendo. O que ele quer? Dante cerrou os dentes. A ti como vantagem. Se ele não pode controlar-te, vai garantir que mais ninguém possa. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Encostei-me no banco de couro, tentando processar.
Marcos, o meu Marcos, que me trazia flores e falava sobre o nosso futuro, tinha ido para a máfia russa. Para onde vamos? Consegui um lugar seguro. Isso não é uma resposta. É a única que tenho agora. Dirigimos em silêncio pela cidade, deixando para trás as ruas familiares do meu bairro. Os prédios ficavam mais altos, mais caros. Atravessamos o rio até o distrito financeiro, depois além, até chegarmos a uma parte da cidade que eu só tinha visto em revistas. O carro parou em frente a um prédio que parecia ter sido esculpido em aço e vidro, 40 andares de arquitetura moderna, com um porteiro de terno que acenou para Dante como se fossem velhos amigos. Esta é a tua casa? Perguntei. Uma delas? Dante abriu a porta. Entra. O átrio era todo em mármore polido e arte contemporânea. O tipo de espaço que sussurrava riqueza tão alto que não precisava de gritar. Apanhamos um elevador privado até o último andar. E quando as portas se abriram, entramos diretamente numa penthouse. Janelas do chão ao teto davam vista para toda a cidade. Móveis minimalistas em preto e cinza. Uma cozinha que parecia nunca ter sido usada. Tudo era limpo, caro e totalmente impessoal. Vais ficar aqui, disse Dante, tirando o casaco, até descobrirmos o que Marcos está a planear. Não posso simplesmente esconder-me. Não estás a esconder-te. Estás a manter-te vivo. Ele caminhou até as janelas, olhando para o horizonte. Os Volovs não fazem ameaças em vão. Se prometeram ao Marcos que o trariam de volta, eles o farão. A menos que eu deixe bem claro que você está sob a minha proteção. E como você fará isso? Ele se virou para mim, e algo em sua expressão fez meu coração parar, garantindo que todos saibam que você pertence a mim. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de significado. Eu não pertenço a ninguém, eu disse baixinho. Eu sei, sua voz suavizou-se. Mas eles não precisam saber disso. Caminhei até as janelas, precisando de distância, precisando de ar. A cidade se espalhava abaixo de nós, minúscula e vasta ao mesmo tempo. Em algum lugar lá embaixo, Marcos estava à minha procura. E eu estava em uma cobertura com um homem que matava pessoas e chamava isso de justiça. Devo ligar para a minha chefe, disse eu. Lori ficará preocupada se eu não aparecer na segunda-feira. Já tratei disso. Vais tirar uma licença. Emergência familiar. Virei-me para encará-lo. Não podes simplesmente... Não podes tomar decisões por mim. Estou a manter-te vivo. Essa é a única decisão que importa agora. Ao prender-me aqui, dando-te tempo para pensar, para entender o que estás a enfrentar. Dante atravessou a sala em minha direção e eu mantive-me firme. Embora todos os meus instintos gritassem para recuar, ele parou perto o suficiente para que eu pudesse ver as linhas finas ao redor dos seus olhos, a sombra da barba por fazer ao longo do queixo. Marcos não vai parar. Os Volovs não vão parar. Mas posso fazê-los pensar duas vezes. Por quê? A pergunta saiu crua. Por que estás a fazer isto? Eu disse-te, não, a verdade. Não a história sobre a tua mãe. Não o ato de cavaleiro andante. A verdadeira razão pela qual estás a arriscar uma guerra com os Volovs por uma mulher que nem conheces. Os seus olhos procuraram os meus, e viu a ponderar o quanto revelar, quanta verdade eu poderia suportar. Queres a verdade? Ele disse finalmente. Tudo bem. Naquela noite no Vespertine, eu estava lá para me encontrar com um vereador. Jantar chato, favores políticos, a dança de sempre. E então eu vi Marcos bater em ti. A mão dele se ergueu, os dedos mal roçando minha bochecha onde estava o hematoma. E vi-te a pedir desculpa por o teres levado a fazer isso. E algo em mim simplesmente se partiu. O seu maxilar cerrou-se. Fiz coisas terríveis, Isa. Magoei pessoas, matei pessoas. Construí um império com base no medo e no sangue. Mas nunca bati numa mulher. Nunca usei a minha força para humilhar alguém. E ver o Marcos fazer-te aquilo, ver-te a aceitar como se merecesses. Eu não aceitei, sussurrei. Ficaste no teu lugar. Não gritaste. Não rebateste. O polegar dele traçou a minha maçã do rosto com tanta suavidade que fez o meu peito doer. E percebi que eras como a minha mãe, presa numa jaula que te convenceste ser amor. E pensei, desta vez não. Ela não. A minha respiração parou. Tu nem me conheces. Eu sei o suficiente. Ficamos ali, a poucos centímetros de distância,
com as mãos dele ainda a segurar o meu rosto. O momento prolongou-se, esticado como um fio prestes a partir. Então, o telemóvel dele tocou. A expressão de Dante estremeceu. Ele deu um passo para trás, tirando o telemóvel do bolso. O quê? Não consegui ouvir a voz do outro lado da linha, mas vi o rosto de Dante endurecer. Quando? Ele disse bruscamente. Uma pausa. Quantos? Outra pausa. Mais longa desta vez. Tranca tudo. Estarei aí em 20 minutos. Ele desligou e olhou para mim, e algo nos seus olhos fez o meu estômago revirar. O que aconteceu? Marcos foi ao teu apartamento. A voz de Dante estava cuidadosamente controlada. Ele arrombou a tua porta, destruiu o lugar, deixou uma mensagem no espelho da tua casa de banho. O que dizia? Dante hesitou. Então podes esconder-te com ele, mas continuas a ser minha. As palavras atingiram-me como água gelada. Ele sabe que estou contigo. Sussurrei. Sim. Como? Alguém tem estado a observar-te, a seguir-te. Provavelmente desde o restaurante. Dante dirigiu-se para a porta, pegando no casaco. Preciso de ir tratar disto. Fica aqui. Não saias. Não abras a porta para ninguém. O que vais fazer? Ele parou na porta de costas para mim. O que eu sei fazer bem, Dante? Tranca a porta atrás de mim, ela. A sua voz era suave, quase gentil. E tenta não me odiar pelo que vai acontecer a seguir. Então ele se foi e eu fiquei sozinha na cobertura, a cidade brilhando abaixo de mim como milhares de olhos observadores. Caminhei até a casa de banho, a única que tinha visto até então, e olhei para mim mesma no espelho. O meu reflexo parecia diferente, mais nítido, como se algo em mim tivesse mudado. Peguei no telemóvel descartável e olhei para ele. Então, abri o meu telemóvel verdadeiro e li a última mensagem de Marcos. Marcos, achas que podes me deixar? Achas que ele pode te proteger? Vou destruir o mundo dele para te ter de volta. As minhas mãos tremiam. Coloquei os dois telemóveis na bancada e voltei para a janela. Observei a cidade respirar lá embaixo. E percebi algo que me aterrorizou mais do que as ameaças de Marcos, mais do que os Vulovs, mais do que qualquer coisa. Eu não queria que Dante fosse embora. Eu queria que ele voltasse. Dante não voltou por 6 horas. Passei o tempo a explorar a cobertura como uma prisioneira a mapear a sua cela. 3 quartos, cada um mais estéril do que o anterior. Uma biblioteca cheia de livros que pareciam não ter sido lidos. Uma adega cheia de garrafas que provavelmente custavam mais do que o meu aluguer. Mas nenhuma fotografia, nenhum toque pessoal, nada que sugerisse que alguém realmente morava ali. Encontrei roupas num dos armários, roupas femininas, ainda com etiquetas, variando do tamanho 4 ao tamanho 10, como se alguém tivesse comprado um guarda-roupa inteiro sem saber para quem era. O pensamento deveria ter me incomodado. Em vez disso, tomei um banho e vesti leggings pretas e um suéter cashmere grande demais que cheirava a lojas de departamento caras. Quando ouvi o elevador, já passava das 9 e a cidade tinha se transformado num tapete de luzes lá embaixo. Dante saiu e eu mal o reconheci. Os nós dos dedos estavam rachados e machucados. Um corte acima da sobrancelha sangrou pelo lado do rosto, agora seco, formando uma mancha escura. A camisa estava rasgada no ombro e ele mancava levemente tentando esconder. Jesus, suspirei, indo até ele. O que aconteceu? Marcos trouxe amigos. Ele estremeceu ao tirar o casaco. Mais do que eu esperava. Precisas de ir ao hospital. Eu preciso de uma bebida. Ele passou por mim em direção ao bar e serviu 3 dedos de uísque em um copo de cristal. Ele bebeu de um só gole e serviu outro. Eu o observei, com o peito apertado. Tu mataste alguém? Não. Ele olhou para mim por cima da borda do copo, embora eu quisesse. Onde está Marcos agora? Pelo mundo. Mas ele entendeu a mensagem. Dante pousou o copo e revirou os ombros, fazendo uma careta. Ele sabe que se aproximar de ti novamente, eu terminarei o que comecei. E os Vulovs, repensando a sua aliança, ele tocou o corte acima da sobrancelha, os dedos ficando vermelhos. Eles não gostam de complicações. E eu deixei bem claro que tu és uma complicação que eles não podem se dar ao luxo de ter. Peguei um pano de cozinha e o molhei com água fria. Senta-te. Estou bem, senta-te. Algo na minha voz o fez obedecer.
Ele se sentou num dos bancos do bar e eu me coloquei entre os joelhos dele, pressionando suavemente o pano úmido contra a sobrancelha dele. Ele sibilou entre os dentes. Fica parado, murmurei. Tão perto assim. Eu podia ver o cansaço em seu rosto, a maneira como seu maxilar estava tenso com a dor que ele não admitia. A cicatriz tênue ao longo de sua mandíbula, que eu havia notado no baile, estava acompanhada por outras mais recentes. Uma fina linha branca atravessava sua clavícula, outra desaparecia em sua linha do cabelo. Você já fez isso antes, eu disse baixinho. Qual parte, a briga ou o sangramento? Ambos. Desde os 16 anos. Os seus olhos encontraram os meus, sem vacilar. O meu pai acreditava em lições que deixavam marcas. A minha mão parou no rosto dele. Ele batia em ti. Ele fazia pior do que isso. A voz de Dante era monótona, vazia. Mas ele também me ensinou a sobreviver, a transformar a dor em poder, a fazer as pessoas terem medo. É isso que queres? Que as pessoas tenham medo de ti? É mais seguro do que a alternativa, que é as pessoas pensarem que sou fraco. A mão dele subiu, cobrindo a minha, que repousava no rosto dele. No meu mundo, a fraqueza leva à morte. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter colocado distância entre nós. Mas não o fiz. Não tenho medo de ti, sussurrei. Devias ter. Por quê? Porque mataste pessoas. Porque diriges um império criminoso. Porque és perigoso. Abanei a cabeça. Passei 8 meses com um homem que me fez ter medo da minha própria sombra. Que me convenceu de que a sua raiva era culpa minha? Que a sua violência era amor. O meu polegar roçou a sua maçã do rosto e os seus olhos se fecharam. Tu não és ele. Tu não finges ser algo que não és. Tu não sabes o que eu sou. Então diz-me. Os seus olhos se abriram e a honestidade crua neles roubou-me o fôlego. Sou um monstro, Isa. Extorqui políticos, incendiei edifícios com pessoas dentro. Olhei homens nos olhos e puxei o gatilho sem hesitar. A mão dele apertou a minha. Sou tudo de que deves fugir. E, no entanto, aqui estou. Aqui estás tu, ele repetiu, com a voz áspera. O ar entre nós mudou, ficou mais denso. A sua mão livre pousou na minha anca, mal me tocando, como se me desse a oportunidade de me afastar. Não o fiz. Em vez disso, limpei o corte acima da sua sobrancelha e depois passei para os seus nós dos dedos rachados. As suas mãos eram grandes, cheias de cicatrizes, capazes de coisas terríveis, mas eram gentis quando me tocavam. Por que não foste embora? Perguntou ele de repente. Quando eu disse para fugires na gala, por que ficaste? Olhei nos seus olhos, porque passei toda a minha vida fugindo de coisas difíceis, de confrontos, da verdade, e estou cansada disso. Ficar perto de mim não é corajoso. É estúpido. Talvez. Ou talvez seja a primeira escolha honesta que fiz em anos. O seu polegar traçou círculos lentos na minha anca e senti um calor no estômago. Isto era perigoso. Isto era loucura. Este homem tinha matado pessoas esta noite. Tinha voltado a sangrar e brutal. E tudo o que eu conseguia pensar era em como os seus olhos se tinham suavizado quando ele olhou para mim. Eu devia ir, sussurrei, sem me mexer. Sim, devia. Nenhum de nós se mexeu. O momento prolongou-se, ficou tenso. Os seus olhos baixaram para a minha boca e a minha respiração parou. Era isto, à beira de algo irreversível. Assim que cruzássemos essa linha, não haveria volta. Dante. O telemóvel dele tocou. Ambos congelamos. Ele tirou-o do bolso. E vi a sua expressão mudar. Vi as persianas fecharem-se, as paredes reconstruírem-se. O quê? Ele atendeu com voz dura. Dei um passo para trás, dando-lhe espaço, com o coração a bater forte. Observei o seu rosto enquanto ele ouvia. Vi o músculo da sua mandíbula tremer. Vi a sua mão fechar-se em punho. Quando? Uma pausa. Há quanto tempo ela está desaparecida? Outra pausa. Há mais tempo. Ok, tranque a casa. Estarei aí em 30 minutos. Ele desligou e olhou para mim. E vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. O que é? Perguntei. A minha irmã. A sua voz falhou ao dizer a palavra. Ela foi levada. O mundo inclinou-se. Tens uma irmã? Ele levantou-se abruptamente, já a caminho do elevador. Tenho de ir. Fica aqui. Não saias. Não abras a porta para ela. Vou contigo. Não, Dante. Se alguém a levou por minha causa, por causa do Marcos.
Isto não tem a ver contigo. A voz dele era aguda, cortante. Isto tem a ver com a minha família, a minha responsabilidade. Fica aqui. Onde está segura? Seguro. Eu ri com um som amargo. Acabaste de me dizer que Marcos está desaparecido e que os Volkovs estão a repensar a sua posição. Nenhum lugar é seguro, pelo menos contigo. Eu sei com o que estou a lidar. Ele olhou para mim e eu o vi lutando consigo mesmo. Se vieres, ele disse finalmente, segue as minhas ordens. Sem perguntas, sem discussões. Entendido. Entendido. E se as coisas derem para o torto, se eu te disser para fugir, tu fugas. Não olhas para trás, não tentas ajudar, salvas-te a ti próprio. A sua mão acariciou o meu rosto, o polegar roçando a minha bochecha. Promete-me, Dante. Promete-me, Isa. Olhei nos seus olhos e vi o desespero, o medo, o amor por alguém que ele tinha pavor de perder. Prometo, sussurrei. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois agarrou a minha mão e puxou-me em direção ao elevador. Quando as portas se fecharam, vi o nosso reflexo no aço polido. Eu com roupas emprestadas, ele a sangrar e perigoso, as nossas mãos firmemente entrelaçadas, e percebi que tinha acabado de cruzar aquela linha. Agora não havia volta ao dar. A propriedade Merle ficava a 32 quilômetros da cidade, escondida atrás de portões de ferro e hectares de escuridão bem cuidada. Não falamos durante a viagem. Dante sentou-se rígido ao meu lado, com a mandíbula tão apertada que achei que fosse partir. Ele fez 3 chamadas curtas, conversas rápidas em italiano que eu não conseguia acompanhar, mas entendi pela tensão na sua voz. O nome da sua irmã era Gianna. Ela tinha 19 anos, era estudante universitária e tinha sido levada de um café a 3 quarteirões do campus 2 horas antes. Os portões se abriram antes de chegarmos e o motorista parou em frente a uma mansão que parecia ter sido transplantada da Sicília antiga. Colunas de pedra, janelas em arco, jardins que provavelmente floresciam à luz do dia, mas agora estavam envoltos em sombras. Homens de terno estavam em todas as entradas, armados e vigilantes. Dante saiu do carro antes que ele parasse, e eu tive que correr para acompanhá-lo. Lá dentro, a casa era um caos, mal contido. Mais homens, alguns gritando ao telefone, outros reunidos em torno de laptops exibindo imagens de segurança. Uma mulher na casa dos 60 anos estava sentada em um sofá ornamentado, com um rosário nas mãos e o rosto pálido. Dante. Ela se levantou quando o viu, e ele imediatamente se aproximou dela, envolvendo-a em seus braços. Mãe, estou aqui, vamos encontrá-la. Ela afastou-se com os olhos vermelhos de tanto chorar, e foi então que me viu. O seu olhar ficou mais intenso, questionador. Quem é esta? Uma amiga, disse Dante. Ela está sob a minha proteção. Isa, esta é a minha mãe, Francesca. Os olhos de Francesca percorreram-me, avaliando-me, e percebi de onde Dante herdara a sua capacidade de ler as pessoas em segundos. Trouxeste uma civil para aqui agora. Ela está mais segura comigo. A voz de Dante não deixava margem para discussão. Ele virou-se para um homem que estava junto à lareira. Na casa dos 40 anos, porte militar, cicatriz no pescoço. Marco, o que sabemos? As imagens de segurança mostram 3 homens, uma carrinha preta, matrículas removidas. Eles agarraram-na à porta do café, usaram clorofórmio. Marco mostrou as imagens num tablet. Profissional, limpo, sem testemunhas dispostas a falar. Quem? A voz de Dante era mortalmente silenciosa. Ainda não houve exigências, nenhum contato. Então quem diabos levou a minha irmã? A sala ficou em silêncio. Fiquei perto da parede tentando me tornar invisível, mas minha mente estava a mil. Isso foi orquestrado, planejado, o que significava que alguém sabia sobre Gianna. Sabia que ela era a fraqueza de Dante. Poderia ser os Vulovs? Marco perguntou com cuidado. Retaliação por não. Dante abanou a cabeça. Viktor Volkov é muitas coisas, mas não persegue a família. Isso quebra o código. Então quem? Dei um passo à frente antes que pudesse me impedir. Marcos. Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Marcos não teria os recursos, disse Dante. Mas ouvi a dúvida na sua voz. Não, mas ele teria o desespero. Aproximei-me com o coração a bater forte. Tu mesmo disseste.
Ele fez um acordo com os Vulovs. E se ele fez outros acordos também? E se ele contou a alguém sobre Diana para ter vantagem sobre ti? Dante olhou para mim e eu vi algo frio e terrível tomar conta de suas feições. Stefano, disse ele baixinho. O rosto de Marco ficou pálido. Achas que ele quebraria a trégua pelo preço certo para me prejudicar? As mãos de Dante se fecharam em punhos. Sim. Quem é Stefano? Perguntei. Meu primo. A voz de Dante estava vazia. Dividimos os negócios da família há 5 anos. Ele comanda os territórios do norte. Eu comando o sul. Temos um acordo. Não interferimos nas operações um do outro. Não tocamos no sangue um do outro. Mas se Marcos lhe ofereceu informações, então o acordo não significa nada. Dante virou-se para Marco. Reúna todos os soldados, todos os associados. Quero a localização de Stefano mapeada na próxima hora. Se ele tiver Diana, vou destruir toda a sua operação. Dante, a voz de Francesca ecoou pela sala. Se você começar uma guerra com Stefano, pessoas vão morrer, pessoas inocentes. A polícia vai se envolver, tudo o que o teu pai construiu. Não me importo com o que o meu pai construiu. A voz de Dante rachou de raiva. Ele está morto. E se Stefano tocou em Diana, ele vai desejar estar morto também. A sala entrou em ação. Homens ao telefone, abrindo mapas, verificando armas. Eu fiquei paralisada no meio do caos, vendo Dante se transformar em algo que eu só tinha vislumbrado antes. Este era o homem que dirigia um império criminoso. Este era o monstro. Ele captou o meu olhar do outro lado da sala. E por um segundo a máscara caiu. Vi o medo por baixo, o desespero. Então o seu telemóvel vibrou. Todos ficaram em silêncio. Dante olhou para o ecrã e o seu rosto ficou sem cor. É um vídeo, disse ele baixinho. Ele clicou em reproduzir. A imagem era granulada, filmada no que parecia ser um armazém. Giana estava sentada numa cadeira de metal, com os pulsos amarrados atrás das costas e uma mordaça na boca. Os seus olhos estavam arregalados de terror, com um rímel escorrendo pelas bochechas. Um homem entrou em cena, alto, de ombros largos, com cabelo penteado para trás e um sorriso que me deu arrepios. Olá, prima. A voz era suave, culta. Acho que tenho algo seu, Stefano. Ele caminhou até atrás de Giana, colocando as mãos nos ombros dela. Ela estremeceu. Estou disposto a fazer uma troca, continuou Stefano. Sua irmã por seus territórios, os portos, os contratos de transporte, as conexões políticas, tudo isso. Você tem 12 horas para decidir. Depois disso, bem, ele sacou uma faca, deixando a lâmina refletir a luz. Digamos apenas que a educação universitária de Giana será interrompida. O vídeo terminou. Dante ficou imóvel, olhando para a tela em branco. Temos 12 horas, disse Marco. Podemos encontrá-la. Temos contactos, informantes. É uma armadilha. A voz de Dante era monótona. Ele quer que eu vá procurá-la. Quer que eu caia numa emboscada. Então, o que fazemos? Dante olhou para cima e a expressão em seu rosto fez meu sangue gelar. Damos a ele o que ele quer. Não pode falar sério. Francesca começou. Não vou dar a ele os territórios. Dante guardou o telemóvel no bolso. Vou dar a ele a mim. Marco, envie uma mensagem. Diga a Stefano que vou encontrá-lo sozinho, desarmado. Ele solta Giana. Vou discutir os termos. Isso é suicídio. Marco disse categoricamente. É a única opção. Não. A palavra saiu dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-la. Não podes fazer isso. Ele vai matar-te. Os olhos de Dante encontraram os meus. Provavelmente. Então não vás. Ela é minha irmã e tu és... Eu parei, as palavras presas na minha garganta. Eu sou o quê? Ele aproximou-se de mim, o rosto a centímetros do meu. Diz, és tudo o que ela tem, sussurrei. Se morreres, o que acontecerá com ela? Com a tua mãe? Com todos que dependem de ti? Então morrereis sabendo que tentei salvá-la. A mão dele subiu, segurando o meu rosto. Tu entendes isso, não é? Tu farias o mesmo por alguém que amasses. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Tem de haver outra maneira. Não há, Dante. Ele beijou-me. Foi um beijo desesperado, intenso, com gosto de sangue, medo e adeus. As suas mãos enredaram-se no meu cabelo, puxando-me para mais perto. E eu retribuí o beijo com toda a minha força, tentando fazê-lo entender que ele não podia fazer isso. Não podia me deixar. Não podia. Ele afastou-se, respirando com dificuldade. Se eu não voltar,
disse ele baixinho. Marco levar-te-á para um lugar seguro. Serás protegida, cuidada. Vais parar. Agarrei a camisa dele, segurando-o contra mim. Para de falar como se já estivesses morto. Talvez esteja. Então leva-me contigo. De jeito nenhum. Posso ajudar. Posso ser uma distração. Não. A voz dele estava calma. Fica aqui. Fica em segurança. Isso não é negociável. Ele começou a afastar-se, mas eu segurei-o. Dante, por favor, não faça isto sozinho. Ele olhou para mim e algo nos seus olhos se quebrou. Por um segundo, vi além da armadura e o homem aterrorizado por baixo. Tenho estado sozinho toda a minha vida, Isa, sussurrou ele. Não sei ser outra coisa. Então ele foi-se, caminhando em direção à porta, com Marco e meia dúzia de homens armados a segui-lo. Fiquei parada no meio da sala, vendo-o partir, e senti algo dentro de mim se quebrar. Francesca apareceu ao meu lado, com a mão no meu braço. Ele se importa com você, disse ela baixinho. Então por que ele não me deixa ajudar? Porque as pessoas com quem ele se importa morrem, Mia. O pai dele se certificou disso. O obrigou a assistir. O obrigou a aprender que o amor é fraqueza. Ela apertou meu braço. Mas talvez você possa ensiná-lo o contrário, se ele sobreviver. Peguei no telemóvel descartável, olhei para ele e tomei uma decisão. Senhora Morelli, eu disse, preciso da sua ajuda. Francesca levou-me a uma sala nos fundos da casa. Parecia um escritório, secretária de mogno, cadeiras de couro, paredes forradas de livros, mas quando ela pressionou um painel oculto, a estante se abriu, revelando um arsenal. Armas, facas, coletes de Kevlar, tudo organizado como uma biblioteca mortal. A coleção do meu marido, disse ela, com a voz tensa. O Dante não sabe que eu guardei isto. Olhei para as armas com o coração a bater forte. Não sei usar nada disto. Então não vai usar as armas. Ela pegou num colete, surpreendentemente leve, e entregou-mo. Vista isto por baixo da camisola e leve isto. Uma pequena faca e uma bainha de couro. Se alguém te agarrar, aponta para a garganta ou para a artéria femoral. Aqui, ela apontou para a parte interna da coxa. Não hesites, não penses. Apenas corta. Senhora Melos Lee, Francesca, os olhos dela encontraram os meus, ferozes, apesar das lágrimas ainda molhadas nas bochechas. Se vai salvar o meu filho, chama-me Francesca. Eu posso fazer com que ele seja morto. Ele já está caminhando para a sua própria execução. Ela pressionou a faca na minha mão. Pelo menos assim, ele não estará sozinho. Encontrei Marco na garagem a verificar cartuchos de munição com eficiência mecânica. Preciso de uma boleia, eu disse. Ele não levantou os olhos. Dante disse para você ficar aqui. Dante não pode decidir isso. Na verdade, ele pode. Esta é a operação dele, a família dele, a morte dele. Eu me aproximei. Sabes tão bem quanto eu, Stefano não honrará nenhum acordo. No momento em que Dante entrar, ele estará morto. As mãos de Marco pararam. O que estás a sugerir? Estou a sugerir que, enquanto Dante mantém Stefano ocupado sendo o sacrifício nobre, alguém precisa realmente encontrar Diana. Nós tentamos. Não conseguimos localizá-la. Porque estão a procurar nos lugares errados. Peguei no meu telemóvel e abri as fotos que tinha capturado do vídeo. Olha para a parede atrás dela. Aquela pichação. Já vi isso antes. Marco inclinou-se, olhando atentamente para essa imagem. Onde? No distrito de armazéns, perto da antiga fábrica têxtil na Harrison Street. Há uma fileira inteira de prédios abandonados cobertos com essa mesma pichação. O artista é local e atende por cipher. Ele só picha naquele bairro. Os olhos de Marco arregalaram-se. Como sabes disso? Eu editei um livro sobre arte urbana no ano passado. Passei 3 meses a aprender sobre artistas locais. Olhei nos olhos dele. É lá que ela está. Tenho a certeza. Ele ficou a observar-me por um longo momento. Então, pegou no telemóvel e fez uma chamada. Falou rapidamente em italiano e desligou. Vou enviar 2 homens para verificar, disse ele. Mas tu não vais. Sim, vou. O Dante vai matar-me. Só se ele sobreviver o tempo suficiente para descobrir. Endireitei os ombros. Marco, vou com ou sem ti, mas tenho mais hipóteses contigo. Ele praguejou baixinho. Depois, atirou-me um molho de chaves. SUV preto. Terceira Bahia. Tu conduzes. Estou a fazer chamadas. A zona industrial era um cemitério da indústria.
Edifícios vazios com janelas partidas, ruas cheias de buracos. A única luz vinha de postes distantes, lançando tudo numa luz laranja doentia. Conduzi devagar, com o Marco ao meu lado ao telefone, a coordenar com os seus homens que tinham chegado 10 minutos antes de nós. As minhas mãos estavam suadas no volante. O colete de Kevlar parecia apertado demais sob a minha camisola. Segundo edifício a partir da esquina, disse Marco, apontando. Encontraram a carrinha abandonada, sem matrículas pretas. Encostei a meio quarteirão de distância e apaguei os faróis. Dois dos homens de Marco emergiram das sombras, mais jovens, com rostos severos, movendo-se com a mesma graciosidade letal de Dante. Um deles acenou com a cabeça para Marco. Terceiro andar. Ouvimos vozes. Pelo menos 3 homens. A rapariga está viva. Dante? Perguntei. Encontro com o Stefano no porto daqui a 30 minutos. Marco olhou para o relógio. Temos de ir agora. Aproximamo-nos do edifício em silêncio. O meu coração batia forte na garganta. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som fazia-me estremecer. A entrada era uma porta enferrujada pendurada nas dobradiças. Lá dentro, o cheiro atingiu-me. Decomposição, mofo, algo químico que queimava as minhas narinas. Subimos uma escada de betão, os nossos passos ecoando apesar das nossas tentativas de silêncio. Terceiro andar. Marco levantou o punho e todos pararam. Ele espreitou pela esquina. Depois gesticulou. 2 guardas do lado de fora de uma porta de metal, ambos armados. O que aconteceu a seguir foi rápido. Os homens de Marco moveram-se como água, silenciosos, eficientes, brutais. Uma mão sobre a boca, uma lâmina na garganta. Ambos os guardas caíram sem emitir som. Pressionei a mão contra a boca, lutando contra a náusea. Marco agarrou o meu braço. Fica atrás de mim. Quando entrarmos, agarra a Giana e corre. Não esperes, não olhes para trás. Entendido? Acenei com a cabeça. Não confiava na minha voz. Ele testou a porta, destrancada à conta de 3. Ele a abriu com um pontapé. A sala explodiu em caos. Giana estava amarrada a uma cadeira com uma braçadeira de plástico, exatamente como no vídeo, com os olhos arregalados de terror. 2 homens viraram-se para nós, procurando armas. Os homens de Marco foram mais rápidos. Tiros ecoaram no ar, ensurdecedores no espaço fechado. Um homem caiu. O outro mergulhou atrás de uma secretária, revidando. Marco empurrou-me em direção a Giana. Vai, corri até ela. As minhas mãos tremiam enquanto tirava a mordaça da boca dela. Ela soluçava, ofegante. Está tudo bem, estou com o Dante. Vamos tirar-te daqui. Uma mão agarrou o meu cabelo, puxando-me para trás. Gritei com o couro cabeludo a arder. Um terceiro homem, de onde é que ele tinha vindo, agarrou-me pelo pescoço com o braço a esmagar minha traqueia. Larguem as armas ou ela morre, gritou ele. Tudo parou. Marco e os seus homens ficaram paralisados, com as armas levantadas, mas incapazes de disparar sem me atingir. O braço do homem apertou-se. Pontos pretos dançavam na minha visão. A faca. A voz de Francesca na minha cabeça. Não hesite. Não pense. Abaixei-me, agarrei a faca da bainha na minha coxa, enfiei-a nas costas da perna do homem. Ele gritou, afrouxando o aperto. Torci-me, golpeei para cima, senti a lâmina cortar a carne. Ele caiu. Caí de joelhos ofegante, com a faca manchada de sangue na minha mão. Marco estava lá, puxando-me para cima. Consegue andar? Acenei com a cabeça, incapaz de falar. Ele cortou as amarras de Giana e ela caiu nos meus braços, soluçando. Precisamos de sair daqui, disse um dos homens de Marco. Agora, antes que a explosão viesse de baixo, o edifício tremeu e ouvi gritos, passos a subir as escadas. Os homens de Stefano, disse Marco com severidade. Eles sabiam que viríamos. Quantos? Demasiados. Corremos pelo corredor em direção a uma escada traseira. Giana entre Marco e eu. Tiros foram disparados atrás de nós. Balas rasgavam as paredes e poeira de concreto chovia. Saímos correndo para abrir a escada de incêndio do 2º andar, enquanto mais homens invadiam o prédio abaixo. Suba! Ordenou Marco. Para cima. Subimos em vez de descer, nossas mãos escorregando no metal enferrujado. Giana chorava. Sua respiração era ofegante, mas ela continuava se movendo. Chegamos ao telhado. Não havia para onde fugir. Olhei para a rua 4 andares abaixo.
Depois parou o Marco. Liga ao Dante, disse eu. Diz-lhe que temos a Diana. Ele não pode saber que estamos aqui. Se o Stefano perceber, liga-lhe. O Marco tirou o telemóvel. Tocou uma vez. Depois ouvi a voz do Dante, tensa com uma fúria controlada. O quê? Temos a Diana, disse o Marco. No bairro dos Armazéns, na Harrison Street. Mas estamos encurralados. Os homens do Stefano estão. Estou a 10 minutos de distância. O som de um motor a acelerar. Mantenham a posição. A linha caiu. Olhei para a Diana, ainda a tremer nos meus braços, para o Marco e os seus homens a assumirem posições defensivas na porta de acesso ao telhado, onde podíamos ouvir passos a aproximarem-se. 10 minutos. Tínhamos de sobreviver 10 minutos. A porta se abriu. 5 homens invadiram o telhado, armas em punho, e no meio deles, sorrindo como um predador, estava Stefano. Bem, disse ele, seus olhos pousando em Diana, depois em mim. Isso é inesperado. A irmã do meu primo e seu novo animal de estimação. Dante ficará arrasado quando eu enviar as cabeças de vocês dois. Ele levantou a arma. Marco colocou-se à minha frente e a noite explodiu em violência. O primeiro tiro passou longe. Marco revidou e um dos homens de Stefano caiu. Então o telhado tornou-se uma zona de guerra. Flashes de armas na escuridão. O estrondo das balas contra o betão. Os gritos de Diana misturavam-se ao caos. Puxei-a para trás de um aparelho de ar-condicionado, o meu corpo cobrindo o dela, a faca ainda agarrada na minha mão ensanguentada. Os meus ouvidos zumbiam. O meu coração batia tão forte contra as minhas costelas que pensei que elas fossem partir. Fica abaixada, sussurrei no seu cabelo. Fica abaixada. Marco e os seus homens estavam em desvantagem numérica. Vi um deles levar um tiro no ombro, girar e continuar a disparar. Vi Marco recarregar com eficiência, o rosto uma máscara de concentração. Stefano ficou atrás, dirigindo os seus homens com sinais manuais, nunca se colocando na linha de fogo. Covarde, outro dos homens de Marco caiu. Estávamos a perder. Então ouvi o rugido de um motor, pneus a guinchar, portas de carro a bater, passos a subir a escada. A porta do telhado explodiu novamente e Dante entrou como um anjo vingador. Ele movia-se com precisão letal. 2 tiros, 2 corpos caindo. Um terceiro homem virou-se para ele e Dante fechou a distância em 3 passos, quebrando o braço do homem antes de pegar a arma dele e usá-la contra outro atacante. Foi brutal, eficiente, belo em sua violência. Em 30 segundos, Stefano permanecia de pé. A arma de Dante estava apontada para a cabeça do primo dele. Onde está Diana? A voz de Dante era a própria morte. Dante, chamei, levantando-me de trás do aparelho de ar-condicionado. Ele virou-se e a expressão que cruzou o seu rosto, alívio, raiva, medo, quase me destruiu. Diana correu para ele e ele a segurou com um braço sem baixar a arma. Ela enterrou o rosto no peito dele, soluçando, e eu vi o seu maxilar cerrar, vi-o lutando para manter o controlo. Trouxeste-a para cá. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Eu disse-te para ficares em casa e disse-te que não aceito ordens. Bem, tu podias ter sido morto, mas eu não. Dei um passo à frente, com a faca ainda na mão, o sangue do homem do Stefano ainda molhado na lâmina. Nós encontramo-la. Nós a tiramos de lá, colocando-te em perigo ao entrar numa armadilha. A minha voz falhou. Tu ias trocar-te por ela, morrer por ela. E o resto de nós? E a tua mãe, a tua família, as pessoas que precisam de ti vivo? Ela é minha irmã, e tu és a única coisa que se interpõe entre eles e o caos. Agora eu estava a tremer. Adrenalina, medo e algo mais profundo inundavam-me. Não podes martirizar-te porque achas que és o único que pode fazer sacrifícios. Dante olhou para mim, a arma ainda apontada para Stefano, a irmã ainda agarrada ao seu lado. Comovente, disse Stefano rindo. Encontraste uma pequena lutadora, primo. Ela sabe quem tu realmente és. O que fizeste? Cala a boca, disse Dante baixinho. Ela sabe sobre a família Delgato, aqueles que tu queimaste vivos no restaurante deles porque não pagavam proteção. O sorriso de Stefano era cruel. Ou aquela jornalista que chegou perto demais da verdade. Aquela que encontraram no rio? Eu disse, cala-te, ela está a olhar para ti como se fosses um herói, Dante.
Como se fosse salvável. É quase triste. O dedo de Dante apertou o gatilho. Não faças isso, eu disse. Os olhos dele se voltaram para mim. Ele tentou matar a minha irmã. Eu sei. Ele teria me enviado o corpo dela em pedaços. Eu sei. Aproximei-me com cuidado, como se estivesse a aproximar-me de um animal selvagem. Mas se o matares aqui, assim vais começar uma guerra. Os homens dele vão retaliar. Mais pessoas vão morrer. Pessoas inocentes. Não me importo. Sim, importas-te. Agora estava perto o suficiente para lhe tocar. Importas-te mais do que queres admitir. É por isso que proteges as pessoas. Por que interviveste quando o Marcos me bateu? Por que tens tanto medo de perder as pessoas que amas? O amor torna-te fraco, disse Dante, mas a sua voz vacilou. Não, o amor torna-te humano. Ficamos ali, com a arma entre nós, o ar noturno frio e pesado com o cheiro da pólvora. À nossa volta, Marco verificava os seus homens feridos. Giana tinha parado de chorar e observava o irmão com os olhos arregalados. Deixa a polícia levá-lo, disse eu baixinho. Tens provas suficientes para o prender para sempre. Deixa o sistema fazer o que deve fazer. O sistema está corrompido. Então conserta-o. Tens políticos no teu bolso. Juízes que te devem favores. Usa-os. Sê melhor do que ele. Stefano riu. Achas mesmo que ele pode mudar? Ele é filho do pai. O monstro de Vincent Morelli. Ele nunca será. Dante bateu-lhe com a pistola no rosto. Stefano caiu inconsciente antes de atingir o chão. Marco, disse Dante com a voz firme novamente. Liga para os nossos amigos na polícia. Diz-lhes que temos Stefano Morelli sob a acusação de sequestro. Leva as provas que recolhemos sobre a sua operação de tráfico. Certifica-te de que isso seja válido. Marco acenou com a cabeça, já ao telefone. Dante baixou a arma e virou-se para mim. A sua mão livre subiu, segurando o meu rosto, o seu polegar acariciando a minha maçã do rosto. Estás coberta de sangue, disse ele suavemente. Estás mesmo? Estás ferida? Não. A mentira saiu automaticamente, mas ele percebeu. Os seus olhos baixaram para a minha garganta, onde já se formavam hematomas no local onde eu tinha sido estrangulada. A sua expressão escureceu. Quem? Ele está morto. Tu fizeste isso? Sim. A minha voz era apenas um sussurro. Eu matei-o com a faca que a tua mãe me deu. Algo mudou nos olhos de Dante. Não era horror, nem julgamento, era compreensão. Como te sentes? Ele perguntou. Pensei sobre isso. Pensei mesmo sobre isso. Viva. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me viva. Ele puxou-me contra ele. Os seus lábios encontraram os meus num beijo que tinha o sabor do desespero, do alívio e de algo mais profundo. Retribuí o beijo, sem me importar que estivéssemos ambos cobertos de sangue, que a irmã dele estivesse a observar, que Marco e os seus homens estivessem a colocar Stefano numa carrinha. Nada importava, exceto isso, as mãos dele no meu cabelo, o coração dele batendo contra o meu, a maneira como ele me segurava como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que continuava a tentar destruí-lo. Quando finalmente nos separamos, ele encostou a testa na minha. Não te mantiveste em segurança, murmurou ele. Não, desobedeceste a uma ordem direta. Sim, colocaste-te em perigo pela minha família. Eu fiz isso. As suas mãos apertaram a minha cintura. Por quê? A pergunta pairou entre nós, carregada com tudo o que não tínhamos dito. Afastei-me o suficiente para olhar nos seus olhos. Porque em algum momento entre você me defender naquele restaurante e me beijar para se despedir esta noite, eu parei de ter medo do que você é e comecei a ter medo de perder quem você poderia se tornar. Ele prendeu a respiração. Isa, não estou a pedir que você seja perfeita, Dante. Não estou a pedir que deixes de ser perigoso, ou poderoso, ou qualquer uma das coisas que fazem de ti quem tu és. Pressionei a minha mão sobre o seu coração. Só estou a pedir que me deixes ficar ao teu lado enquanto descobres o que vem a seguir. Por um longo momento ele não falou. Então, ele pegou na minha mão e a levou aos lábios, pressionando um beijo contra os meus nós dos dedos manchados de sangue. Não sei como fazer isto, sussurrou ele. Como estar com alguém sem destruí-lo? Então vamos descobrir juntos. Sirenes soaram ao longe, aproximando-se. Precisamos de ir, gritou Marco. Dante acenou com a cabeça, mas não me soltou. Vem para casa comigo,
disse ele. A minha verdadeira casa, não a cobertura. A casa onde cresci, onde Diana e a minha mãe moram, onde o fantasma do meu pai ainda assombra todos os corredores. Os seus olhos cinzentos fixaram os meus. Quero que vejas tudo, o que é bom e o que está partido, e depois decidas se consegues lidar com o que realmente significa amar-me. O meu coração vacilou. Amar-te? Não é isso que isto é? A verdade estava entre nós, aterradora e inevitável. Sim, respirei. Acho que é. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez. E quando nos separamos, a Diana estava a sorrir através das lágrimas. Ela é corajosa, disse a Diana ao irmão. Não estragues isto. O Dante riu-se. Riu-se mesmo, e o som foi como a luz do sol a romper as nuvens de tempestade. Vou tentar não estragar. Descemos do telhado enquanto carros da polícia inundavam a rua lá embaixo, as suas luzes pintando tudo de vermelho e azul. O Dante manteve a mão na minha cintura, guiando-me, protegendo-me mesmo agora. Quando chegamos ao rés do chão, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Tu tiraste-me algo. Eu vou tirar-te tudo. M. Marcos. Mostrei a Dante e a sua expressão ficou fria. Ele não vai parar, eu disse. Eu sei. Dante puxou-me para mais perto, mas eu também não vou parar. Marcos veio atrás de mim 3 dias depois. 3 dias a viver no Mrate, a aprender os seus ritmos. Café expresso matinal com a Francesca no jardim. Noites com a Giana, que me ensinou palavrões em italiano e me mostrou os seus ensaios universitários. Noites com o Dante no quarto da sua infância, a conversar até ao amanhecer sobre tudo e nada. As cicatrizes dele, os meus sonhos, o futuro impossível que estávamos a tentar construir. 3 dias a quase acreditar que estávamos seguros. Eu estava na biblioteca quando os tiros começaram. O primeiro tiro estilhaçou uma janela na ala leste. Deixei cair o livro que estava a ler, com o coração a bater forte. Depois, mais tiros rápidos e coordenados, o som de um assalto. Dante irrompeu pela porta, já em movimento. Agora para a cave. O que estava a acontecer? Marcos trouxe um exército. Ele agarrou a minha mão, puxando-me para o corredor. Ele contratou mercenários, ex-militares. Eles violaram o perímetro. Corremos por corredores que eu mal tinha começado a conhecer. Dante gritava ordens ao telefone. Atrás de nós ouvi janelas a partir, portas a estilhaçar-se. A casa estava sob cerco. A cave era de betão e aço, construída como um bunker. Francesca já estava lá com Giana, ambas pálidas, mas compostas. Marco e uma dúzia de homens armados assumiram posições defensivas. Quantos? Perguntou Marco. 20, talvez mais. Dante verificou a sua arma. Eles têm equipamento militar. Alguém financiou isto. Provavelmente os Volovs. Marcos deu-lhes algo que eles queriam. Informação, acesso, talvez ambos. Senti-me mal. A culpa era minha. Se eu nunca tivesse ido àquele restaurante, nunca tivesse chamado a atenção de Dante. Para. A mão de Dante segurou o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Vejo que te culpas. Não faças isso. Mas Marcos está aqui por minha causa. Marcos está aqui porque é um sociopata narcisista que não sabe lidar com a rejeição. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto. Isto sempre iria acontecer. Melhor aqui, onde estamos preparados, do que em outro lugar. Uma explosão abalou a casa. Poeira choveu do teto. Eles estão a usar granadas, relatou um dos homens de Marco, tentando nos expulsar. Deixa-os tentar. Dante soltou-me e virou-se para os seus homens. Mudem para o protocolo 7. Deixem-nos tomar os 2 primeiros andares. Recuem para as posições reforçadas. Façam-nos lutar por cada centímetro. Os homens moveram-se com a precisão nascida do treino. Este não era o seu primeiro cerco. Dante puxou Marco de lado, falando em voz baixa. Não conseguia ouvir o que estavam a dizer, mas vi a expressão de Marco mudar. Vi-o abanar a cabeça, discutir e, finalmente, acenar com a cabeça em aceitação sombria. O que é o protocolo 7? Perguntei quando Dante voltou. Retirada controlada. Damos-lhes o que eles acham que querem enquanto protegemos o que importa. Ele pegou na minha mão. Preciso que me prometas uma coisa. Dante, promete-me que se eu te mandar ir, levarás Giana e a minha mãe pelo túnel na adega. Ele leva um abrigo a 3 quilômetros daqui. Marco irá contigo. Não, não vou deixar-te. Isla, disseste que querias que eu ficasse ao teu lado.
Isso significa que não fujo quando as coisas ficam difíceis. Ele cerrou os dentes. Não se trata de fugir, trata-se de sobreviver. Então sobrevivemos juntos ou não sobrevivemos? Antes que ele pudesse argumentar, o seu telemóvel tocou. Ele atendeu, ouviu e sua expressão ficou mortal. Coloque-o no viva voz. A voz de Marcos encheu a cave. Olá, Isa. Sentiu a minha falta? O meu sangue gelou. Sei que está a ouvir, querida. E sei que está escondida na pequena fortaleza do Milerili, brincando às casinhas com um assassino. O seu riso era agudo, frágil. Ele contou-lhe quem ele realmente é, quantas pessoas ele matou, quantas vidas ele destruiu. Ele contou-me tudo, eu disse com a voz firme, apesar do medo que me apertava a garganta. E tu ficaste. Deus, és ainda mais patética do que eu pensava. O veneno na sua voz era ácido. Tu deverias ser minha, Aisla. Eu escolhi-te, eu moldei-te, e tu retribuis-me abrindo as pernas para um mafioso qualquer. A mão de Dante apertou a arma. Eis o que vai acontecer. Marcos continuou. Vais sair por aquela porta da frente sozinha e vais voltar para mim. Se o fizeres, vou chamar os meus homens. Os Meles vivem. Todos vão para casa felizes. E se não o fizeres, vou incendiar este lugar com todos dentro, começando pela irmãzinha dele. Giana choramingou. Francesca puxou-a para mais perto. Tens 5 minutos, disse Marcos. Escolhe sabiamente. A linha ficou muda. O silêncio tomou conta da cave. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Marco discutia estratégias, os seus homens sugeriam contra-ataques, Francesca rezava baixinho em italiano. Mas eu só ouvia a respiração de Dante ao meu lado. Sentia a tensão irradiando do seu corpo. Tenho que ir, disse baixinho. Não, Dante. Se eu não for, então lutaremos. Já lutamos contra adversários piores. Will, ele tem 20 mercenários treinados com armas militares. Quantos homens tens aqui? 15, 20. Quantos morrerão se eu não sair por aquela porta? Os seus olhos encontraram os meus e vi a guerra a ferver por trás deles. O homem que construíra um império com cálculos implacáveis lutando contra o tempo e o homem que me beijara como se eu fosse sua herdeira. Não vou deixar que te sacrifiques por nós, disse ele, e eu não vou deixar que sacrifiques a tua família por mim. Peguei nas mãos dele e nas minhas. Disseste que o amor torna-nos humanos. Deixa-me ser humana também. Deixa-me fazer esta escolha. Isla, não vou sair daqui para morrer. Olhei para Marco, mas vou sair daqui para ganhar tempo para ti. 10 minutos. É tudo o que precisas para levar a Giana e a tua mãe para um lugar seguro. Depois, vem buscar-me. A compreensão passou pelo rosto de Dante. Isso é loucura. Não, isso é amor. Puxei-o para baixo, beijando-o com força e rapidez. 10 minutos. Depois, pintas toda esta maldita propriedade de vermelho. Compreendes? Ele olhou para mim e algo mudou na sua expressão. Respeito misturado com medo, misturado com algo que parecia orgulho. Marco, disse ele sem tirar os olhos de mim. Leva a minha mãe e a Diana para o túnel. Escolta completa. Vai agora. Enquanto saíam, Dante puxou-me contra ele uma última vez. Se ele te tocar, não terá tempo. Pressionei a faca que Francesca me deu na mão dele. Mas, por precaução, quero que fiques com isto como em uma promessa. Eu voltarei para ti, Isla. 10 minutos, Dante. Depois mostra ao Marcos por que é que as pessoas temem o nome Melly. Caminhei em direção às escadas antes que perdesse a coragem. Atrás de mim, ouvi a voz de Dante, áspera de emoção. Eu amo-te. Não me virei. Se o fizesse, nunca iria embora. Eu sei, sussurrei. Também te amo. A porta da frente estava pendurada nas dobradiças. Entrei no caos. Móveis partidos, buracos de bala nas paredes, sangue no chão de mármore. A casa onde o meu amor tinha crescido, destruída. Marcos estava no centro do hall de entrada, cercado por homens armados em equipamento tático. Ele parecia diferente do que eu me lembrava. Mais magro, com os olhos brilhantes de febre, o seu fato caro amarrotado como se tivesse dormido com ele. Aí está ela, disse ele, sorrindo. A minha namorada pródiga. Não sou sua namorada. Detalhes. Ele fez um gesto para os seus homens. Levem-na. 2 mercenários avançaram na minha direção. Não resisti quando me agarraram pelos braços. Não lutei quando me amarraram os pulsos com abraçadeiras plásticas.
Marcos aproximou-se, a mão dele subindo para acariciar o meu rosto. Lutei contra todos os instintos para não recuar. Achaste mesmo que podias me deixar? Sussurrou ele. Achaste mesmo que eu te deixaria ir? Sim, respondi claramente. Porque tu nunca me tiveste. Na verdade, não. Eu era apenas algo que querias possuir. A mão dele bateu no meu rosto. O meu antigo eu teria pedido desculpas, teria inventado desculpas para a raiva dele. O meu novo eu apenas sorriu. É tudo o que tens? A raiva inundou as feições dele. Ele levantou a mão novamente e o mundo explodiu. Janelas se estilhaçaram quando os homens de Dante invadiram o local, vindos de todas as direções. Os mercenários se viraram, revidando, mas estavam cercados, em desvantagem numérica. Dante chamou reforços. No caos, eu me joguei no chão, rolando para me proteger. Uma bala atingiu o mercenário que me segurava. Ele caiu e eu peguei a faca dele, cortando as amarras. Olhei para cima para encontrar Marcos, mas ele já estava correndo, fugindo para os fundos da casa, como o covarde que sempre foi. Corri atrás dele pela sala de jantar, pela cozinha, até o jardim. Ele era rápido, mas o medo me tornou mais rápida. Alcancei-o no portão, derrubando-o no chão. Lutamos, as mãos dele arranhando o meu rosto, os meus braços. Mas eu estava farta de ser sua vítima. Imobilizei-o, pressionando a faca contra a garganta dele. Dá-me uma razão, disse o ofegante. Uma razão para eu não acabar com isto agora mesmo. Porque tu não és como eles, ele ofegou. Tu não és uma assassina. Tu és a doce e gentil Isla que edita livros e pede desculpa demais. Essa Isa morreu na noite em que lhe bateste. Pressionei a faca com mais força e uma fina linha de sangue apareceu na pele dele. Atrás de mim. Passos. A voz de Dante. Isla. Olhei para cima. Ele estava ali, arma na mão, os seus homens a protegerem o perímetro. O cerco tinha acabado. Tínhamos vencido. Deixa-me, disse Dante baixinho. Mas abanei a cabeça. Não, isto é meu. Olhei para Marcos, para o medo nos seus olhos e percebi uma coisa. Não precisava de o matar. Só precisava de parar de deixar que ele me definisse. Levantei-me, recuando. Ele é todo seu, mas quero que ele seja julgado publicamente por tudo o que fez. Dante acenou com a cabeça. Os seus homens levaram Marcos, que continuava a gritar ameaças que ninguém mais ouvia. Então Dante me puxou para os seus braços, e eu finalmente me permiti chorar contra o seu peito, liberando todo o medo, adrenalina e tristeza. Você voltou, murmurou ele no meu cabelo. Prometi que voltaria. Você me assustou muito. Ótimo. Agora sabes como me senti. Ele riu e o som era quebrado e bonito. À nossa volta, o sol estava a nascer, pintando os jardins em ruínas em tons de dourado e rosa. A casa precisaria de reparos. O negócio precisaria de reestruturação. Marcos e os Vulovs precisariam de ser tratados. Mas agora, neste momento, estávamos vivos juntos. E isso era o suficiente. Epílogo. 6 meses depois, a editora era pequena, mas era minha. Merle e Reyes Literary Press. A placa tinha sido colocada na semana passada. Letras pretas elegantes em vidro fosco. Dante tinha insistido na parceria. Você tem a experiência, ele disse. Eu tenho o capital. Por que não construir algo legítimo juntos? Então, nós construímos. Eu editava. Ele cuidava dos negócios. Publicávamos autores que mereciam uma chance. Escritores estreantes, vozes diversas, histórias que importavam. Não era a vida que eu imaginava, mas era melhor. A cobertura era nossa agora, cheia de livros, fotografias e evidências de uma vida real. Gianna nos visitava nos fins de semana. Francesca organizava jantares aos domingos. E Dante estava a aprender a ser algo diferente do monstro que era o seu pai. Ele ainda dirigia partes dos negócios da família, as partes legítimas, principalmente o transporte, os imóveis, as conexões políticas que ele estava lentamente a usar para reformar por dentro. Não era perfeito. Algumas noites eu ainda acordava e ele tinha saído, lidando com situações sobre as quais eu não perguntava. Algumas manhãs, ele chegava a casa com novos hematomas, novas cicatrizes para adicionar à sua coleção. Mas ele sempre voltava para casa, e todas as vezes que voltava, ele me escolhia novamente. Pronta? Ele perguntou agora, aparecendo na porta do meu escritório. Salvei o meu manuscrito e me levantei. Para onde vamos? É uma surpresa.
Odeio surpresas. Eu sei. Ele sorriu. E, meu Deus, eu adorava aquele sorriso. Mas vais adorar este. Ele estava certo. Levou-me ao restaurante onde nos conhecemos, o Vesperine. Mas, em vez de entrarmos, subimos de elevador, passando pelo restaurante, até ao jardim no terraço, que eu nem sabia que existia. Estava decorado com luzes, cheio de flores, incrivelmente romântico. Dante, o que? Ele ajoelhou-se. O meu coração parou. Há 6 meses, disse ele, tirando um anel. Entraste na minha vida e recusaste-te a sair. Mesmo quando te dei todos os motivos para fugires, viste o monstro e decidiste amar o homem. Ficaste ao meu lado quando eu não merecia. Ensinaste-me que o amor não é fraqueza. É a coisa mais forte que já senti. A voz dele falhou. Isa Reyes. Queres casar comigo? Olhei para ele. Este homem lindo, quebrado e perigoso, que me salvou ao deixar-me salvar a mim mesma. Sim, sussurrei 1000 vezes. Sim. Ele colocou o anel no meu dedo e levantou-se, puxando-me para um beijo que tinha gosto de promessa, futuro e lar. Quando finalmente nos separamos, a cidade brilhava abaixo de nós. Nossa para proteger, nossa para mudar, nossa para amar. Eu amo-te, eu disse. Eu também te amo. Ele beijou a minha testa. Minha mulher feroz, teimosa e impossível. Tua esposa, eu corrigi. Minha esposa, ele concordou. E algures lá embaixo, no restaurante onde a nossa história tinha começado com violência, começamos a escrever o nosso final com algo mais doce,